Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? A África do Sul é famosa por seus diamantes. Não são muitos os recordes mundiais que duram mais de um século, mas um diamante descoberto naquele país em 1905 continua sendo o maior já encontrado. Então, quando alguns meses atrás um pastor de gado desenterrou uma pedra de aparência promissora perto de uma vila no leste do país, ele esperava que fosse esse material precioso, um diamante. A notícia se espalhou e em meados de junho do ano 2021, muitas pessoas chegaram de diferentes partes para cavar a terra. A maioria era pobre e ansiava por descobrir pedras preciosas que os tirassem da pobreza. Isto me pareceu muito interessante, pois a Bíblia descreve uma pobreza que não é material, mas sim espiritual, e que atinge não apenas uma grande parcela da população, mas toda ela. É a condição de pecado que aflige toda a humanidade. Os mais ricos não estão isentos. O Senhor Jesus falou de certo homem rico que não era rico para com Deus em Lucas capítulo 12, versículo 21. No Evangelho de Lucas capítulo 7, do versículo 40 ao versículo 50, o pecado é comparado a uma enorme dívida que não podemos pagar. Portanto, se deixados a nós mesmos, permaneceríamos sem perdão para sofrer as consequências no lago de fogo. Um estado de pobreza espiritual sem fim, sem esperança de fuga. As pessoas que foram em busca de diamante conheciam suas circunstâncias e desejavam escapar, diferentes de muitos pecadores que conhecem sua situação ou que desconhecem, mas não desejam ser livres. Infelizmente, porém, suas esperanças lá na África e o esforço foram em vão, pois a análise de algumas das pedras mostrou que não eram diamantes, mas quartzos, e de valor mínimo. Com o coração pesado, os trabalhadores fizeram as malas e cada um foi para sua casa. E é assim para muitos em seus pecados que procuram escapar por métodos como religião, boas obras ou fazer o melhor, que são inúteis e inevitavelmente resultam em decepção. Embora os especialistas pudessem dizer aos desiludidos caçadores de diamantes que eles não encontrariam diamantes no local onde estavam procurando, eles não conseguiriam apanhá-los para outro lado. Eles não podiam, esses especialistas em diamantes, mesmo dizendo que ali não havia diamante, podiam perder a esperança, eles não podiam apontar outro lugar onde houvesse diamantes para eles trabalharem, enfim, ter o que então procuravam. Por outro lado, estamos felizes em poder dizer onde você encontra o que precisa. Não está em você. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos viu na pobreza de nossos pecados e veio do céu à terra para nos resgatar da pobreza do pecado. Paulo escreveu: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Este versículo não está apenas dizendo que ele experimentou pobreza material aqui, embora isso seja verdade, mas que ele foi todo o caminho até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Você nunca encontrará a verdadeira riqueza e satisfação nas coisas deste mundo.
Mas se você se arrepender dos seus pecados e receber pela fé o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, hoje, agora, você será, como diz o versículo, rico para com Deus. Não nas coisas deste mundo, que não duram, mas nas verdadeiras riquezas, perdão, salvação, paz com Deus, um lar no céu e muito mais. O Senhor Jesus Cristo disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8, do versículo 35 a 38. Como fica você com este assunto? Você é uma pessoa que quer esta salvação? Quer esta preciosidade que vem da parte de Deus? Vem por seu Filho, aquele que deu a sua vida. Sofreu na cruz, foi ferido de Deus e oprimido, aonde ele conquistou, por meio do sacrifício de si mesmo, a bênção da salvação. Uma pessoa salva aqui neste mundo talvez não vai adquirir muita coisa, mas ele tem um tesouro no céu, uma herança no céu incorruptível, guardada para ele e para todo aquele que é salvo. Na hora da morte, ele vai para o céu, tomando posse da sua herança. Se o Senhor Jesus voltar para arrebatar o seu povo, tal salvo também será levado para a glória com ele. Como está o seu caso? Paulo disse aos judeus: seja-vos, pois, notório que em Jesus Cristo se vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados por ele, ou seja, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele disse mais: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esses versículos estão, que acabei de citar, Apocalipse capítulo 21, versículos 6 a 8, Atos capítulo 13, o versículo 38 e 39, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e João capítulo 3, do versículo 16 a 21. Portanto, você que me ouve, para você ser salvo,
Você, como pecador arrependido dos seus pecados, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecendo o valor da sua obra, que foi por você, um ímpio pecador. Agora, para você se perder, basta ficar como está. Com a sua morte, você vai abrir os seus olhos, infelizmente, no inferno e sofrer eternamente as consequências dos seus pecados. Não faça isto. Não precisa que esta seja a sua sorte eterna, pois Deus tem feito tudo para salvar você, dando o que havia de melhor da sua parte, dando o seu amado Filho. Portanto, creia nele. Deixe que Deus opere em seu coração, mostre a ruína dos seus pecados, lhe convença da necessidade desta salvação, porque é uma necessidade que deve ser posta em primeiro lugar. O Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto ele falou em Mateus, capítulo 6, está registrado as suas palavras em Mateus, capítulo 6, versículo 33.